Alma Lusa Podcast. A voz dos portugueses na Alemanha. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Alma Lusa Podcast e o meu nome é Sofia e hoje temos aqui como nossa convidada a Viviana Silva. Olá, Viviana. Olá, Sofia, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Obrigada a nós, o gosto é todo nosso em poder ter-te aqui no nosso podcast. Viviana, como nós já nos conhecemos, eu vou tratar-te por tu. Sim, claro. Dás-me essa liberdade de tratar por tu. Ficava ofendida se assim não fosse. É que é mesmo é um bocadinho difícil, não é? Estar agora aqui a alterar aqui a forma como te trato, até porque nos sentimos assim mais à vontade, mais próximas. Para quem não te conhece, eu gostava que tu te apresentasses, que nos dissesses quem é que tu és, de onde é que vens, o que é que tu fazes, onde é que tu vives aqui na Alemanha e de que região é que és em Portugal. Então vou começar pelas origens. Portanto, vou começar por Portugal. Sou Viviana de Viana, portanto, Viana do Castelo. Sou uma mingota de Gema e, portanto, quem eu sou? Nasci em Viana do Castelo. Depois fui evoluindo, fui remadora, fui judoca, fui estudante, portanto fiz muitas coisas, fui para o Porto, estudei Engenharia Química, doutorei-me em Engenharia Química e depois fiz várias coisas, fui professora do Politécnico de Bragança, fui investigadora na Faculdade de Engenharia, fui líder de unidade de negócio numa startup de produção de nanopartículas. Entretanto, depois casei-me com o meu marido Pedro. Tivemos um filhote, o Luís Guilherme, nasceu em Portugal e, entretanto, viemos para a Alemanha. Naquela altura, eu digo, somos os filhos da Troika, não é? Os filhos portanto, nessa altura viemos para a Alemanha, o meu filho tinha 10 meses, portanto, estou na Alemanha há 10 anos, vai fazer agora 10 anos, e vim para cá trabalhar em português diz-se BASF, aqui diz-se BASF, que é a maior empresa química mundial, e o meu marido viemos cá para trabalhar na mesma empresa, também é engenheiro químico, e entretanto, portanto, estou cá há 10 anos, moro agora em Ludwigshafen, portanto, na Renânia Palatinato, se bem que morei até muito recentemente em Limburgerhof, uma pequena vila zeca, mas muito conceituada, assim, aqui na Alemanha, apesar de ser pequenina. E pronto, estamos a dizer Ludwigshafen. Que mais? Sou presidente da ASPA portanto, da Associação dos Pós-Graduados Portugueses na Alemanha, desde janeiro deste ano. Antes disso também já tenho sido vice-presidente. E não sei se queres que diga mais alguma coisa ou se puder... Olha, sim, ia-te perguntar, tu falaste que vieste na altura da Troika, não é? Vieste porque estiveste desempregada, foi por opção tua. Queres contar um bocadinho o que é que te trouxe até à Alemanha, em que circunstâncias? Porque nós sabemos que as pessoas têm razões diferentes para emigrar. No teu caso, foi por estares desempregada, foi uma proposta de trabalho mais desafiante? O que é que te trouxe até aqui à Alemanha? Olha, não estava desempregada nem eu nem o meu marido, mas temíamos que nós estávamos ambos na investigação na universidade e que estamos em condições, portanto não há uma carreira de investigação, portanto na altura era pensado ser criada uma carreira de investigação paralela à carreira de professor nas universidades. Estávamos com o contrato iria acabar, portanto, dentro de um ano e tal, e o meu marido também, portanto, e depois a situação era instável, porque não havia posições, quais seriam as possibilidades, nós não podemos andar de bolsa em bolsa, não é? Sabes que em termos de qualificações, emprego inqualificado em Portugal era muito complicado, principalmente naquela altura, e as empresas, muitas não querem pagar pessoas qualificadas. Agora já começa a mudar, ainda bem. Ainda bem, sim. Ainda bem que sim, mas na altura não era assim tão fácil de encontrar como doutorado, não é? Um emprego estável. Foi isso, nós, uma família jovem, com um filho que chegou ao mundo, e essa situação de instabilidade causou-nos um bocadinho de aflição, portanto nós queríamos garantir para a nossa família estabilidade, e então não podia ser a pensar o que é que vai acontecer, portanto
Na altura estávamos ambos empregados, mas antes que acontecesse alguma coisa má, tomámos a liberdade de começar a procurar. Em Portugal, a crise financeira veio um bocadinho mais tarde, de que no resto a Alemanha já estava a recuperar, e então havia uma oferta, portanto, uma bastante oferta de emprego para pessoas qualificadas, e conseguimos os dois a nossa chance aqui. Olha, mas já tinhas alguma ligação com a Alemanha ou como é que surgiu aqui esta... É sim, não é muito difícil, se fores ver as maiores empresas químicas estão na Alemanha, portanto nós tínhamos na altura a BASF, tínhamos a Bayer, havia mais possibilidades, não é? Mas foi um bocado, nós começámos pelos maiores, basicamente porque são as que são mais estáveis, que têm mais possibilidades, e conseguimos automaticamente, foi muito rápido, quer dizer, eu depois já tive que dizer, olha, porque o meu filho tinha, quando vinha à Alemanha a emprego, o meu filho tinha 5 ou 6 semanas, eu vim com ele fazer a entrevista de emprego, viajei com ele e com a minha mãe, para a minha mãe ficar a tomar conta dele enquanto eu estive todo o dia na entrevista, ficámos na casa de uma amiga minha, portanto viajámos assim para cá portanto, e só dali 10 meses é que eu disse, olha, só posso começar em janeiro de 2012, e eles esperaram. Que bom, que bom. Viviana, quais são as tuas maiores paixões? As minhas paixões, de facto, primeiro vamos começar, pronto, pela família, o meu filho, o meu marido e, portanto, de facto, portanto, os meus pais e o meu irmão, portanto, a família é sempre a primeira, não é? Depois, fora isso, eu também sou muito apaixonada por aquilo que eu faço, portanto, pelo meu trabalho, portanto, o meu trabalho tem que ser uma paixão, porque senão, se for uma obrigação, trazer só um cheque ao final do mês, não é. E depois as outras paixões é de facto amigos, fazer desporto, ajudar os outros, portanto tenho uma grande paixão também assim por fazer um bocadinho de desenvolvimento de pessoas, de desenvolver, portanto, jovens, promovê-los, portanto, para que as pessoas sejam conscientes dos seus talentos, que às vezes temos um bocadinho, não temos essa consciência, e que as pessoas não vivam abaixo do seu potencial, porque às vezes nós deixamos de nos limitar, não é? Por vozes internas, vozes externas, e às vezes não acreditamos em nós mesmos e não vivemos na nossa verdadeira plenitude e nas capacidades. Isso é tão importante que estás a dizer, Viviana, mas tão importante que acho que até estou aqui a arrepiar um bocadinho, porque acho que isto de facto vai fazer muito sentido para muitas pessoas, porque é muito importante as pessoas viverem o propósito delas para aquilo que elas realmente fazem bem, porque quando fazemos algo com o coração e damos tudo de nós, as coisas só podem sair bem, não é? E por isso faz todo sentido cada um estar no seu propósito, no seu caminho. E realmente quem te conhece sabe perfeitamente esse dom que tu tens de ajudar os outros, de inspirar os outros, que é muito importante de estares a acompanhar quem está ainda ou a passar uma fase difícil ou no início da sua caminhada, e quem não te conhece, espero que com este podcast realmente te queira conhecer melhor, porque tu és de facto uma inspiração. Quero-te fazer aqui uma pergunta que é: o que é que te sentiste ao deixar Portugal? O que é que te custou mais na hora da despedida? É assim, foi muito difícil, portanto, na altura o meu filho era pequenote, não é? E eu estava a desenvolver a minha carreira lá, tinha também, portanto, tinha amizades, tinha a família e tinha os meus projetos, portanto, estava com imensos projetos que eu tinha ganho também, com a minha equipa, que não eram só, portanto, como tu sabes, as pessoas que trabalham comigo não são só meramente colaboradores, são pessoas que eu desenvolvo amizades. Claro que há sempre há o lado profissional e o lado pessoal, mas consigo, penso, lidar bem com as duas situações. E, portanto, foi com algum sentimento de deixar aquilo que tinha construído para trás, não é? E depois deixar, tipo, vou com o meu filho para um país desconhecido, sem aquela rede familiar, um país onde eu não conheço a língua, onde eu vou ter que provar o meu valor, sem uma rede de suporte, de amizade. Uma proteção, não é? Uma proteção. E porque há pessoas que pensam que porque nós somos ou doutorados, ou pós-graduados, ou o que seja, que temos a vida facilitada. É óbvio, e vou dizer que aqui na Alemanha, por ter o título, talvez tenha um bocadinho mais facilitada, porque há um reconhecimento aqui na Alemanha, o título é muito importante. E isso facilita um bocadinho no dia-a-dia, porque eu, por exemplo, para ir ao hospital, eu percebi que, não sei se a doutora Viviana Silva, porque eu não falava bem alemão, eu era tratada assim abaixo
não é? Assim um bocadinho. E, portanto, aí de facto fez um bocadinho a diferença, mas no trabalho não faz a diferença nenhuma. Nós temos, e portanto, isso é o estigma, sejamos doutorados, não doutorados, licenciados, nós como estrangeiros numa terra que se acham muito acima dos outros, porque a Alemanha não é, tem aquele esplendor todo, nós temos que provar, como profissionais, como pessoas, temos que provar que temos esse valor. Mas não podemos, é um bocadinho a coisa, temos que ser como Mourinho, nós temos que ser um bocado arrogantes, saber o nosso valor, não ser mal educados, Claro, claro. mas também mostrar que temos o nosso valor e não deixar que os outros nos tratem de uma forma diferente. E eu penso que isso, todos nós portugueses aqui na Alemanha, independentemente do que fazemos, estamos a ter que provar-nos, não é? Portanto, e isso, sendo doutoramento ou não, nós temos que provar, porque há sempre o estigma, a mulher portuguesa e mãe, e que se quer posicionar ao nível de um alemão homem a fazer exatamente aquilo. Há assim um bocadinho uns estigmas aqui. Um confronto, não é? Um confronto e pronto, e ainda há um bocado de como é que se diz, biases, não sei como é que se diz em português, desculpa. Vamos dizer que é também uma espécie de, sim, é um choque de culturas também, não é? Este confronto, esta diferença que acabamos por... Exato, no mundo corporativo, talvez no académico, eu acho que os portugueses, tanto têm que provar os portugueses e outros, não é? Portanto, nós não estando no nosso país, temos que mostrar que somos merecedores de estar aqui. Há um esforço maior, não é? Exatamente, exatamente. Para sermos reconhecidos, basicamente. Eu acho que é isso. Olha, em termos profissionais, queres explicar assim de uma maneira muito simples o que é que tu fazes exatamente? De maneira muito simples. Assim, o que eu faço atualmente, ou o que eu já fiz, portanto, na BSF já vi várias coisas, não é? Comecei na investigação, portanto, portanto, projeto de reatores químicos, portanto, as pessoas se conhecem o reator nuclear, portanto, é uma coisa mais conhecida. O reator químico às vezes, não é menos perigoso, às vezes há explosões, portanto, é de fundo o coração da química, é uma panela de pressão, imagina uma panela de pressão muito grande, onde depois todas as coisas lá para dentro, para misturar e cozinhar aquilo e fazer moléculas diferentes, não é? Portanto, é uma espécie de panela de pressão grande que portanto, zero cuidado. Depois disso, passei por uma parte mais aplicada, operativa, de fazer inovação para as plantas de produção de agroquímicos, portanto, tu tens os processos e tentas melhorar a eficiência, pode ser introduzir novas tecnologias, melhoramentos incrementais, portanto. Depois disso estive na parte da digitalização, portanto fazer digitalização para a parte de produção, fábricas inteligentes, é o que se costuma designar, e depois inteligência artificial, portanto há quem desenvolva sensores à base de inteligência artificial e portanto, coisas assim. E desde há mais ou menos um ano estou na parte de sustentabilidade corporativa, portanto dar apoio ao Board of Directors, portanto ao conselho executivo, não é? Das empresas em termos de estratégias e de sustentabilidade e métricas. Estou agora a vos falar muito da pegada de carbono, a climate change, portanto, ações climáticas, tudo isto que agora houve o COP26, portanto, todas essas coisas. E nós, para a nossa empresa, que sabes, a indústria química é um dos inimigos do climate change, portanto, temos que ter métricas, temos que ter, de facto, políticas de energia verde, políticas de não emissão e quais são as metodologias para avaliar e, portanto, eu trabalho no fundo a criar transparência, uma tool digital para criar transparência das nossas pegadas de carbono. Estamos a falar de cerca de 46 mil produtos produzidos em mais de 700 plantas em todo o mundo, portanto, para criar de facto onde é que estão a nossa pegada de carbono e onde é que nós podemos reduzir, portanto, saber onde é que elas estão e identificar e reduzir. É um bocado isso que faço agora. Muito interessante. Gosto muito. Olha, o que é que mais se destaca aí no teu percurso profissional? Porque realmente foste fazendo coisas um bocadinho diferentes, apesar de ser tudo na tua área, não é? Mas o que é que te deu aí mais prazer? O que é que foi ali mesmo? Assim, o que me dá mais prazer, que me destaca, isso depende das pessoas. Há pessoas que gostam de fazer, encontrar uma coisa que gostam e ficar nela, porque depois se ficam experts, ficam confortáveis, cada vez melhores naquela área. E eu gosto de mudar, portanto, se tu vês o meu percurso, vou mudando, porque à medida que depois estou num sítio e que começa a ficar rotineiro, eu preciso de mais desafios, preciso de novos desafios, porque eu acredito que nós só vamos dando saltos maiores
pôr-nos à prova, sairmos da zona de conforto e experimentar novas coisas, até para saber o que é que gostamos mais ou menos, e portanto às vezes podemos fazer passos um bocado mais falsos, mas experimentando, e eu nunca me deixei acomodar e procuro sempre encontrar aquilo que me move, não aceitar ficar numa certa área, acomodar-me, digamos assim, e saltar sempre, porque as pessoas, claro, que depois gostam que tu fiques ali, porque já estás boa, estás para continuar a produzir, e não me deixei, portanto, procuro sempre novos desafios, o que é que eu gosto de fazer, para não parar no tempo. Sabes que hoje em dia, aprendizagem contínua, reformulares continuamente. É muito importante. Já não é como antigamente que uma profissão era para toda a vida, não é? E fazia-se aquilo para sempre. Temos de estar sempre em constante evolução. Exato. Quais é que são os próximos objetivos para atingir em termos profissionais? Já há aí planos? Já há aí algum bichinho Olha, eu agora mexer? posso divulgar, já vai ser oficial, já é oficial dentro da empresa. Portanto, eu vou sair desta empresa, da BSF, que toda a gente, assim como a minha família, mas tu vais fazer isso, que grande asneira, porque é uma empresa tão boa. Eu vou mudar, de facto, agora para a Cargill, também uma empresa americana tão grande como a BSF, tão antiga como a BSF, mais de 150 anos, e vou, portanto, assumir uma liderança da região da EMEA, portanto, aqui da Europa, em Smart Manufacturing, e portanto vai ser um desafio, uma nova empresa, lá está, 10 anos aqui na BSF, marco um fim e vou agora dar um salto na minha carreira, experimentar algo novo, uma nova empresa, outra cultura, e pronto, e isto Mais também, um desafio. mais um desafio, portanto, é isso, nunca podemos parar, nunca podemos, no fundo, deixar que uma empresa, por exemplo, te limite o teu potencial. Neste caso aqui na BSF tive algum tipo de dificuldade de ter uma posição de liderança mais elevada do que eu estava à procura, portanto, e isto por várias limitações, talvez por ser mulher, ou por a idade, ou por o meu alemão não ser tão bom como desejava, não sei, mas é difícil, de facto, e então é assim, eu não deixo que uma empresa me limite no meu potencial, e se não consigo encontrar, mesmo sendo uma empresa muito boa, o meu espaço naquilo que eu penso que ser a minha plenitude e ser o meu desígnio, então surgindo, ainda não procurei ativamente, mas surgindo ofertas interessantes, desafios interessantes, então eu vou atrás deles e aceito. E foi isso. Muito bem. Olha, e na tua opinião, o que é que torna os profissionais diferenciadores dos demais? É assim, eu penso que é muito importante sermos reliable, não é? Quando te dão uma task que tu a executes, e mesmo que às vezes haja dificuldades, não ter problemas de dizer está a haver dificuldades, reportar, não esconder. Portanto, eu penso que esta parte da transparência e não querer, portanto, fazer parecer mais do que é ou menos do que é. E depois a outra parte que é muito importante temos esta paixão, e toda a gente diz porque eu só aceito trabalhos que eu gosto, não é? Não vou fazer coisas que não gosto, e então que acredito, que estou convicta. Viane, tu estás constante, desculpa interromper-te, estás constantemente a dizer isso, e eu vou ter que te perguntar isto, que é, como é que tu tomaste essa consciência de o quão é importante nós estarmos num trabalho que realmente gostamos de fazer? Porque muitas vezes nós não tomamos essa consciência e depois começa tudo a descarrilar, não é? Estamos num trabalho que não gostamos, começamos a ficar doente, as nossas relações pessoais também começam a piorar porque estamos frustrados, não é? E acho que estamos a tocar aqui num ponto um bocadinho Crítico. Não, importante, para que muita gente tome aqui um bocadinho consciência se realmente está no sítio certo ou não, porque isto no fundo vai interferir aqui em várias áreas da vida de uma pessoa, não é? Exato. Há alguma forma de percebermos isso, de evitarmos estarmos num sítio errado, digamos? É assim, às vezes pode não ser o trabalho, podem ser as pessoas, pode não ser a task, não é? A tarefa em si, pode ser o ambiente que tu vives. E eu penso que as pessoas sabem quando tu não acordas, se acordares sistematicamente, dia após dia, que chatice, vou ter que agora acordar e ir para aquele trabalho e não sei o quê, e aturar aquilo, fazer aquela coisa chata. Já são sinais. Se tu repetir sistematicamente e não houver, portanto, ou nós adressamos o problema, é alguma coisa que podemos com o nosso chefe ou com isto ou mudar, portanto,
ou então, com uma forma calma, tentar arranjar alguém que nos apoie nessas decisões, convém dar o salto para alguma coisa, pode ser internamente, pode ser externamente, porque pensa, Sofia, quantas horas estás no teu trabalho? É massacrante, não é? Acaba por ser Estás massacrante. mais de um terço do teu dia, não é? Vamos dividir muito simplesmente. 8 horas a dormir, se for tanto, assim pronto, mas vamos, para ser simplistas, 8 horas a dormir, 8 horas a trabalhar e 8 horas para outras coisas, não é? Portanto, quer dizer, se for um terço do teu dia em que um terço estás a dormir, portanto tens metade do teu tempo que estás acordado, é mais de metade, mas pronto, mais de metade do tempo que estás acordado, num sítio que tu não gostas, que te faz mal, que te faz sentir infeliz, é insustentável. É um castigo. É um castigo e nós não merecemos isto. E agora, às vezes é difícil de conseguirmos outras situações, porque estamos ou economicamente dependentes, mas é importante tomar a consciência e fazer um plano. O que é que depende de mim, não é? Onde é que eu gostaria de estar? Pelo menos ter consciência. Como é que eu posso lá chegar? E há sempre alguém, portanto, que nos pode ajudar através, olha, eu uso, portanto, profissionais, LinkedIn, apoiam, vejam pessoas, sigam, sejam ativos. Ajudei pessoas que me venham até mim, não me conhecem, olha, podes-me ajudar aqui, podes mandar um currículo, às vezes não consigo fazer nada, mas pronto, às vezes só uma palavrinha, às vezes ajuda a pessoa, pronto. Não, há muitas pessoas boas que estão dispostas a ajudar, mandem currículos, tentem fazer um plano, não ficar tipo À espera, não é? à espera, e adiar, não adiar o problema, adressar, há um problema, não precisa entrar em pânico agora, não, mas tomar consciência que há um problema e fazer um plano, como é que eu posso sair daqui e encontrar uma coisa melhor, porque mesmo que tu estejas insatisfeita, se tiveres um plano ou ires derivando planos para chegares àquele teu sonho, é menos penoso do que estás ali inconformada e sem reação. Portanto, é importante que tu sintas aquele, que bom, vou fazer aquilo, e depois chegas ao fim do dia, consigo resolver. Estar em ação, estar em movimento, não é? Sentiste que cumpriste, sentiste que és apreciada, que és reconhecida, que fizeste o teu papel, que resolveste, sei lá, portanto, cada um sabe a sua, ou que escreveste, se fores artista, escreveste uma coisa gira, ou que, não é? Cada um tem as suas áreas, mas pronto. É muito importante essa sensação de alegria e satisfação com aquilo que tu fazes, não é? Portanto, senão não vale a pena. Exatamente. Olha, e tu achas que ser português é um elemento diferenciador para o seu trabalho? Aqui na Alemanha, achas que faz assim alguma diferença? Isso depende muito das áreas. Olha, estive agora no Portugal Positivo e estavam lá muitas mulheres a falar da mulher portuguesa e da força da mulher portuguesa, e estavam a dizer, portanto, estavam a falar artistas, da uma cantora lírica e, portanto, e de outras, tenho em presente a cantora lírica, portanto, estavam a dizer que era fator diferenciador na área delas, pela também, ou a sua beleza, a sua feminilidade, a sua simpatia, o que não é necessariamente verdade no mundo corporativo de homens, em que ser simpática não é uma boa característica para o leadership. Portanto, isto depende de onde é que tu estás. Por outro lado, a nossa paixão, a nossa força, esta vivência, o nosso desenrasque, a nossa proatividade de uma forma assertiva, também é muito bem vista, portanto, se fazeres o tal do livro. Eu penso que isto é tudo moderado, não há uma resposta certa, depende muito de quem encontras pela frente. Temos que ir palpando o terreno, não é? Vendo, mas muito importante, não sermos autênticos, mas com alguma moderação até percebemos onde nos encaixarmos, não é? Portanto, não podemos fazer uma farsa do que não somos, mas também se houver fatores muito diferenciadores, às vezes temos que ter um certo cuidado, porque ser demasiado simpático ou demasiado... Pode ser perigoso, mal interpretado. Ou muito simpático, muito sorridentes, pode ser mal interpretado. Portanto, há aqui um bocadinho, é difícil, não é, de responder-te a isso, depende da experiência de cada um, depende de onde tu vais parar. Claro, sem dúvida alguma. Olha, diz-me uma coisa, como é que foi a tua adaptação aqui na Alemanha? O que é que foi mais difícil para ti? Sentiste muita diferença da cultura alemã para a nossa cultura? Quais é que foram as tuas maiores dificuldades quando chegaste aqui à Alemanha? Olha, em primeiro lugar, claro que foi uma diferença cultural, porque aqui na Alemanha as mulheres ficam mais de um ano e tal sem trabalhar depois de terem filhos, não é? Portanto, e se tu começaste a trabalhar, eu comecei a trabalhar aqui com um filho que tinha 10 meses, portanto, quase que não tens o que chamam a creche, não é? Quase que não tens espaço na creche. Não havia espaço, portanto, eu vim aqui parar e normalmente há muitos poucos lugares e isso não existe. Depois eles chamam a mesma expressão Rabesmutter, portanto, aquelas mães que querem seguir a sua carreira profissional, que deixam os filhos nos
infantários todo o dia. Portanto, há assim um certo preconceito, digamos assim. Ainda há assim uma certa, digamos, não aceitação, uma certa discriminação. É uma mentalidade muito diferente da nossa, não é? Em Um relação à mulher, bocado. e eu noto que ainda há aqui muito trabalho a ser feito e Exato, que as mulheres ainda têm que lutar um bocadinho para terem aqui exato. algum valor. E depois parar disso, eu vim parar num sítio, sabes que é passar um dia inteiro, dia após dia, num sítio que não conhece a língua, portanto eu não percebia alemão, em que tu tens relatórios técnicos para o teu trabalho em alemão, tudo em alemão técnico, uma dor de cabeça, e depois tu só ouves coisas que eu só tentava perceber uma palavra que se passava, porque muitas às vezes não falavam inglês, apesar de ter dito que eu no meu trabalho não precisava de alemão, podia fazer tudo em inglês, portanto foi um bocadinho uma farsa. E depois chegas a casa com um filho pequenino, sem o apoio familiar, e depois o menino está doente, sabes que estás na tua primeira semana de trabalho, olha, venha aqui buscar o seu filho ao infantário que ele está com febre, tem que ir buscar, e tu tens que... E o que é que eu faço agora, não O que eu é? faço agora? E depois saí quem conhece a BSF tem 10 km quadrados, eu saí de onde trabalhava para a BSF, era apanhar um autocarro, esperar pelo autocarro, ir até à ponte, e demorava às vezes mais de meia hora, uma hora, até chegar ao infantário, porque não tínhamos o carro dentro da empresa, era um stress muito grande, portanto, esse lado, portanto, não conheces a língua, não tens uma rede de suporte, e esses problemas do dia a dia, que às vezes tens o pai ou a mãe ou o amigo que, não é, Que ajudam. ajudam, isso era um bocadinho difícil, se bem que depois, portanto, foi um bocado penoso, mesmo assim consegui, apesar, foi muito difícil com uma criança pequena, Claro. mesmo assim também tive apoio familiar, de tanto dos meus sogros, dos meus pais, que volta e meia vinham para cá para nos ajudar quando o filho ficava doente. Mesmo assim, tanto eu como o meu marido conseguimos fazer-nos com essas dificuldades todas aqui, da língua principalmente, acho eu que foi o choque, foi a língua. Não consegue. Viviana, tu que estás numa empresa multinacional e que me falaste e muito bem, muita coisa foi-te dita que só precisavas do inglês. Achas mesmo que é possível estar na Alemanha só falando inglês? O que é que tu pensas disso? Como é que é uma vida só com o inglês? É assim, uma vida só com inglês não é possível, portanto, tu tens que aprender a língua, em qualquer país tem que se aprender a língua, não é? Agora, há situações, talvez empresas que possas só viver com inglês, portanto, se forem empresas americanas aqui, ou se essencialmente todos os teus parceiros forem da língua estrangeira, em que tu tenhas que trabalhar com coisas internacionais, o inglês é o denominador, porque muitos não falam alemão. Mas uma empresa como a minha, que é alemã, tem muito orgulho de ser aqui, é uma empresa de que falo, não é? Que também aqui tem que se falar alemão e não sei o que, portanto, é uma empresa um bocadinho, em certos núcleos, muito, muito conservadora, outros não, porque é tão grande que não posso generalizar, não é? Mas na altura que eu vim era. E, de facto, tu tens aquele período que eles te dão 6 meses, é o suficiente para aprenderes a língua e a partir daí, se não falas alemão, pronto. E é óbvio que há pessoas que aprendam mais rápido, outros menos, mas tu, aqui, certas posições, dependendo da empresa que estás, só consegues, de facto, tu vês um alemão muito bom. Que ainda não sinto que seja o meu caso, porque eu vou sempre falando com inglês. Mas pronto, é assim, faz-se o melhor que se pode. Olha, diz-me uma coisa, achas que de facto a Alemanha é, como muita gente diz, um país de oportunidades? Eu acho que sim, que é um país de oportunidades, contudo, é óbvio que tem certas. Não diria que esta é um país de oportunidades como nos Estados Unidos, não é? Pronto, até pela facilidade da língua, também penso, portanto, eu penso que existem oportunidades tanto para trabalho qualificado como não qualificado, se bem que há certo, portanto, eles valorizam a qualificação, e até porque, por exemplo, aqui mesmo eles têm empregos técnicos, mesmo os técnicos são qualificados, não é? Portanto, apesar de não ser um grau de engenheiro ou disso, e eles valorizam muito a formação nesse sentido, mesmo que não seja de superior. Mas eu penso que sim, o nível de vida aqui é bom, eu penso que de uma forma geral é bom. Eu não posso falar de todas as realidades, eu penso que há, mesmo para o nível de pessoas menos qualificadas, é bem remunerado, há um apoio social muito bom. E quem não tiver medo de trabalhar e de facto quiser mostrar o seu valor e se empenhar em ser cada vez melhor profissional, eu acho que não há problemas. Olha, na tua opinião, o que é que diferencia a Alemanha de Portugal em termos laborais? É que eu vejo, portanto, há pelo menos uma maior proteção em termos dos direitos do trabalhador.
em termos do que chama-se work-life balance, portanto, há um maior controle, por exemplo, o controle é um bocadinho relativo, mas de que tu não excedes as horas, claro que depende, eu tenho um contrato em que sou chamado alça tarifa, AT, não é? Portanto, não temos aqueles vínculos laborais, mas quem está nessas, portanto, regimes de sindicatos, não é? Portanto, de contratos laborais, de facto tem proteção, eles são 8 horas, e tem que fazer aquelas pausas, tem que não sei o quê, e aí que o patrão ou que o chefe lhe diga e agora vais trabalhar, não podes pedir, olha, dava jeito, mas não podes impor, não podes. Há uma maior proteção nesse sentido, portanto, para pôr as leis em vigor e não haver um abuso da exploração do trabalhador. Valoriza um bocadinho também a vida pessoal do trabalhador, não é? Porque é um bocadinho o que está a acontecer em Portugal, é que a vida pessoal das pessoas acaba por ficar aqui muito restrita, não é? Exato. Devido às horas que trabalham. Exato, eles valorizam isso e às vezes até é visto que quem trabalha muitas mais horas é para compensar, portanto, às vezes é mal visto, parece que não consegues dar conta do recado no tempo normal. Não é sempre, mas às vezes. Pronto. Sim, sim. Olha, e que conselhos é que tu darias para quem está a ponderar em vir para a Alemanha trabalhar ou estudar? É assim, seguramente, se já virem com alguma base de alemão, ajuda muito. O segundo, e depende das oportunidades, e portanto, se conseguirem portanto, sejam autênticos, tentem fazer networks, usar os networks. Eu conheço tantas histórias de pessoas que vieram, portanto, aqui há muitas associações, até profissionais, assim, informais, chamam-se Vereins, não é? Eu lembro de uma portuguesa que veio e que ela veio a uma reunião de uma associação que ela viu que existia um grupo de mulheres profissionais em Heidelberg, ela parou lá, portanto aterrou lá, veio cá viajar e veio perguntar às pessoas, olha, para trabalhar aqui, acolá, e em apartamento, antes de ter emprego, ela veio, pronto, tinha oportunidades para isso também, às tantas, não é? E veio se informar e veio usar network e veio falar aqui pessoas, parou aqui de paraquedas, passado 3 meses tinha arranjado emprego, já estava cá, portanto, usem as networks, aprendam alemão, façam contactos, não se fiquem a tentar fazer tudo sozinhos, dependendo também das questões, tentem já ir a usar os meios sociais, são tão bons para saber quem lá está, quem nos pode ajudar, contactem a ASPA se querem vir para a Alemanha, portanto, para vos dar assim uma ajuda, nós temos pessoas em toda a Alemanha que temos um projeto até mentoria, o Alma Lusa, depois podemos passar o site, não é? Portanto, não é só o podcast, também temos o Alma Lusa. Exatamente. Portanto, podemos passar o site porque às vezes há assim redes de apoio informais que podem ajudar-vos, não é? Exatamente. Olha, e o que é que tu achas da cultura alemã? O que é que tu achas que nós deveríamos aprender com os alemães? Olha, eu acho fantástico a ligação que eles têm, a valorização do meio ambiente. Portanto, e tu vês uma cultura muito pró-ecológica, eles até são às vezes um bocadinho retrógrados em certas coisas de tecnologias, portanto, eu fiquei chocada com não podes pagar com Visa na maior parte dos supermercados ou dos sítios, tens que ser Mastercard, que só aqui existe na Alemanha. Não existe, por exemplo, internet ou Wi-Fi grátis em qualquer sítio que tu vais, como existe em Portugal, porque eles têm aquela cultura de um bocadinho da natureza, de respeito ao meio ambiente, dos animais, portanto, têm assim, um respeito diferente. Existem muitas coisas ao ar livre, portanto, as vilas ecas, muitos sítios têm assim quintas ou parques naturais em que tu vais facilmente, portanto, aqui à minha volta encontro várias coisas, tu vais com os teus filhos. Desde cedo eu tenho um bocado muito, em Portugal também já se começa a ver a parte do vegetarianismo, vegan, ir de bicicleta para o trabalho, por exemplo, em Portugal para andar de bicicleta, se fores até de um certo grau, até é visto como desprestigiante, aqui o senhor do mercado vem aqui de bicicleta, então não tem dinheiro para ter um carrinho. Quer dizer, estás a perceber? Mas aqui não, aqui é uma cultura, eu vou a pé, tu vês muitas, eles a irem a pé ou irem de bicicleta para o seu trabalho, independentemente do título, portanto, portanto menos preconceitos, cada um tem a sua vida. São muito simples, não é? Eu achei uma coisa engraçada que era, por exemplo, em Portugal vermos pessoas a comprar roupa num Lidl ou no Aldi, ai meu Deus, não é? E aqui vemos que auxiliares médicos, por exemplo, porque eles usam aquelas roupas todas de branco, eles compram as coisas simplesmente a roupa no Aldi e está tudo bem e não vem mal nenhum nisso, não é? Não, eles gostam de certas coisas, gostam do seu carro bom ou têm certas, há certas coisas que eles também podem comprar depois uma roupa de marca porque têm aquela coisa, mas
não olham tanto, eu penso que Às aparências, às não é? aparências, eu penso que essencialmente é isso, e eu até acho que nós nos denotamos mais aqui, até as pessoas ficam assim a olhar, mas já se começam a habituar um bocado, mas as pessoas em Portugal olham mais à imagem, o que é que pensam de nós, o que é que não pensam, aqui é mais ao teu valor como pessoa, ao teu valor como profissional, não há tanto aquela coisa de julgar pela aparência, acho eu, percebes? Acho que é mais da cultura portuguesa isso. O que é um bocado refreshing, porque eu agora, por exemplo, quando vou a Portugal, eu agora já me deixei de me produzir tanto, depende dos dias, não é? Mas às vezes eu já estou um bocado, já sinto um bocado de peixe fora do baralho, todas as pessoas estão muito tão elaboradas, estão não sei, aquilo aqui. É engraçado porque chegaram a dizer há tempos que foram passar férias a Portugal, alemães, não é? E disseram exatamente isso. Nós vamos na rua e as pessoas saem, vão às compras como se fossem para uma festa. É verdade, é um E bocadinho. aqui realmente andam muito mais descontraídos e notamos muito essa diferença. Tu costumas a conviver com portugueses aqui na Alemanha, Viviana? Que sim, claro, uma pessoa tenta sempre arranjar um bocadinho as nossas ligações, não é? O nosso ADN, não é? É Tanto, sempre diferente, não sempre é? diferente. E, portanto, aqui na BSF, portanto, eu acho que há português aqui na Alemanha, há português em todos os lados, claro que há sítios com mais, outros com menos, e com as redes sociais tu consegues encontrar, depois, claro, convém que encontres com pessoas não é só por ser portugueses, mas também arranjes laços, e claro que sim, convivi através da Aspa, depois ainda mais, portanto, começas a chegar a mais pessoas, eu agora convivo com muitos mais portugueses, eu estive a semana passada num evento aqui de portugueses, agora vamos ter o portal agora para este fim de semana, portanto, também em breve. Vamos ter depois muitos portugueses, agora principalmente também devido à participação cívica e associativa que tenho, não é? Ainda mais, portanto, já tinha antes disso, porque é sempre importante termos as nossas raízes, alguém sabe bem falar português ao final do dia, sabes? Mas, ok, eu tenho isso em casa, com o meu marido e com o meu filho, mas Mas mais um bocadinho, mais não um é? bocadinho. Olha, e tu costumas a falar de Portugal aos alemães? O que é que tu costumas dizer? É assim, é óbvio que eu falo Portugal, digo sempre que Porto é muito mais. Ah, eu só conheço Lisboa. Ah, mas Porto é muito melhor. Ou Viana do Castelo, tem que ir lá acima. Quem não for lá, quem não for visitar Viana ou Porto não conhece Portugal. E então tento sempre assim fazer um bocadinho mais de. Depois falo, claro, de todo Portugal. Quando falo, isto é uma brincadeira, claro que tenho que puxar agora a minha sardinha, Claro. mas falo sempre: olha, ok, se vai ao Algarve, mas não deixe de passar por aqui, se tiver oportunidade, vai, portanto, passa aqui, ou vá. Também Évora é muito bonito, ou vá aqui. Tento sempre arranjar pontos de referência. Pedem-me muitas vezes as pessoas, os portugueses, olha, estou a pensar em ir, olha, diga uma coisa, e depois faço sempre, já comecei a compilar assim links, olha, veja aqui, se tu tem crianças, vai aqui, vai visitar isto, para dar referências às pessoas, e pronto, é um bocadinho Nós isso. acabamos por promover o nosso país direto ou indiretamente, não é? Porque Claro, e depois sempre que tenho festas, eu trago sempre, cozinho qualquer coisa mais típica portuguesa, um bolo mais típico português, também, sempre que há aquelas para as pessoas provarem e tanto trazer a nossa cultura aqui também no dia a dia, às vezes, não é? claro. Viviana, no teu ponto de vista, vale ou não a pena sair do nosso país? Eu penso que sim, abre-nos um bocadinho os horizontes, às vezes estamos tão focados naquela. Portugal tem muitas coisas de bom e de talento, mas convém também ter perspectivas do que existe lá fora. Nós também não podemos fazer uma verdadeira avaliação do que nós temos ou que não temos, ou que podemos ou que não podemos, nossas forças ou as nossas fraquezas, se não temos outras vivências, e não é, e as vivências é diferente uma pessoa ver na televisão ou é diferente estar no sítio. E por isso, nem que seja pela experiência, não é? Para crescermos como pessoas e termos outras vivências, e há várias formas de fazer, há pessoas que gostam de viajar por vários países no mundo e regressar, portanto, depende muito. E por muito que gostes de Portugal, que queres ficar em Portugal, é sempre bom teres uma vivência mais prolongada de viver noutros sítios, de perceber as culturas. Cresces como pessoa, cresces como profissional, tens mais sentido de tolerância. Às vezes podes não ser, não é? Mas pronto. Sim. Mas penso que se fores uma pessoa de mente aberta, ganhas um sentido de maior compreensão pela diferença, até outras perspectivas, porque é que as pessoas são assim, porque é que agem assim. Portanto, recomendo. Agora, se querem depois ficar lá ou regressar, isso é uma questão individual, mas Claro. recomendo passar sempre por fora. Olha, e tu achas que qualquer pessoa está preparada para sair de Portugal? O que é que tu achas essencial ter em conta? Porque há quem diga que isto não é para todos, não é?
Assim, é óbvio que não é para todos, no sentido, eu acho que todas as pessoas têm a capacidade se o quiserem, mas primeiro é preciso às vezes vencerem os seus medos, às vezes as pessoas não são capazes, às vezes não querem, se não querem, estão no seu direito, não é? E não vamos julgar por isso. Mas para quem quer, mas não se sente capaz ou tem medos, o primeiro passo é, vamos enfrentar os medos. E quais são os medos? E porquê é que temos medos? E hoje em dia acho que há formas de ultrapassar esses medos, seja porque não conheço ninguém, seja porque não conheço a língua, não conheço a cultura, não tenho um ponto de referência. Depende, eu acho que há pessoas que não querem isso, respeito, mas há pessoas que querem e não se sentem capazes e procurem vencer. Porque é que tenho medo, porque é que tenho a referência? Eu não gosto de dizer que as pessoas não são capazes. Quando me dizem que não sou capaz de alguma coisa, eu quero provar que sou capaz. Portanto, não gosto de dizer que as pessoas não são capazes. Eu penso que, na sua essência, se a pessoa quiser, é capaz. Não é? Portanto, Exato. isso. É preciso, se calhar, às vezes terem um bocadinho mais de clareza, não é? Dos processos ou daquilo que precisam para avançar, não é? O que é que tu gostarias de implementar de forma a beneficiar a comunidade portuguesa aqui na Alemanha, neste caso? O que é que tu achas que ainda falta para apoiar os imigrantes aqui no estrangeiro? Sim, não sei se falta alguma coisa, portanto, hoje em dia eu não posso julgar por todas as pessoas, nós somos 130 e tal mil portugueses aqui na Alemanha, segundo as estatísticas, penso, e agora não posso dizer que falta alguma coisa, assim, há certos grêmios, certos sítios que falam muito da falta de apoio da parte consular, não temos consulados suficientes para a votação, para, portanto, as aulas português para as crianças e isso. Portanto, são certos problemas que, dependendo do como tu encares, posso tentar arranjar alternativas, não é? Contornar, há outros que podem não conseguir. O que eu acho que para mim, e por isso é que eu na ASPA tento fazer, faz falta que nos unamos, fazemos um bocadinho mais de lobby interno e nos ajudemos uns aos outros, mas sem aquele criticismo, porque o português há aquela invejazinha sempre, aquelas preguiças. Assim, se eu te vejo feliz, eu fico feliz por ti, porque tu, tanto, estando bem, podes ajudar outros e podes. Agora, se eu ficar com. O que é que me ganho, portanto, de ter esse bocado de inveja ou de não me juntar, porque isto. É assim, eu não vejo, eu não sou elitista, não faço separações. Eu acho que se nos unirmos, seja português, seja espanhol, seja. Portanto, mas neste caso, unimos a nossa nacionalidade e interajudarmos uns aos outros, podemos todos crescer mais, porque temos mais a ganhar, não é? Temos mais a ganhar, é um efeito sinergético, portanto, e na comunidade, se olhamos mais para aquilo que nos une do que para os que nos diferencia, todos vamos beneficiar, portanto, é um bocadinho isso. Eu gostaria de implementar um bocadinho isso, que sejamos mais unidos, e acho que sim, eu já conheci vários portugueses assim, portanto, e se todos começamos a ver um movimento nessa direção de entreajuda, independentemente de ser da geração Y ou da geração isto, ou ser homem ou ser mulher, ou ser de Berlim ou ser de Munique. Porque há sempre um ponto que nos une, não é? Que é o sermos portugueses. Exatamente, há sempre coisas que nos diferenciam, mas há tanta coisa que nos une, portanto, como seres humanos, eu acho que se nos olharmos aquilo em que somos bons como pessoas, como seres humanos, é isso que eu gostaria que fôssemos mais tolerantes, mais entre ajudar uns aos outros. Achas que nós estamos esquecidos pelo nosso país, nós que vivemos fora de Portugal? É assim, eu ouço muito isso na comunidade e respeito quem diga isso, mas eu também não, quer dizer, eu no meu entendimento, eu não procuro essa afirmação e esse reconhecimento. Portanto, é óbvio que se for muito importante para mim esse reconhecimento, essa apreciação e que não seja esquecida, pode ser um bocadinho difícil, porque às tantas não há tanto, não, estamos um bocadinho longe e só se lembram de nós quando precisam de nós e há esse sentimento ou de frustração ou sentidos de lado. Eu, quando tomei a decisão de deixar Portugal, tomei a decisão de deixar Portugal, foi minha, e não espero que Portugal me venha a reconhecer, portanto, de uma forma ativa ou procurar. Agora, é óbvio que nós continuamos a ser portugueses e que devemos ter esse reconhecimento e não ser ostracizados, digamos assim, de ser, aqueles imigrantes, portanto, eu acho que não deve haver um meio termo. Eu não sei se estamos esquecidos ou só somos lembrados quando somos precisos, mas se para mim isso é tão relevante assim, portanto, como pessoa, não sinto, portanto, eu não procuro para já esse género de situação, eu faço o que eu acredito, portanto, eu faço por mim.
para começar. E se eu faço por mim, se faço porque eu quero, não preciso que os outros me validem, que venham reconhecer. Não de estar à espera, não é? De reconhecimento externo, acho que é um bocadinho por aí. Pensas um dia regressar a Portugal, Viviana? Sim, penso, é óbvio. Agora, quando, assim, eu digo sempre que penso e pronto, e continuei lá e quero ir lá, não sei quando é que regressarei, e eu digo pelo menos para a reforma, penso ficar lá, mas nem isso é seguro, não é? Portanto, nós não sabemos, a vida dá muitas voltas, mas tenho esse sonho, portanto, essa perspectiva de um dia voltar. Em 3 palavras, agora para terminarmos, eu queria te pedir como é que o que é que significa Portugal para ti em 3 palavras? Olha, em 3 palavras, Portugal significa amor, significa o mar, que é muito importante para mim, falta-me aqui, e que mais? E paixão. A paixão foi bem ao lado do amor, mas que mais? Inspiração. Inspiração. Tão bom, a própria palavra já inspira, não é? Acho que sim, acho que é isso. Muito bom, Viviana. Quero agradecer-te imenso por teres estado aqui connosco e teres partilhado aqui um pouco do que tem sido a tua experiência aqui a viver na Alemanha e nos teres dado um bocadinho a conhecer de ti. Foi muito bom, muito inspirador. Obrigada, Sofia, obrigada por me ter convidado, pela excelente entrevista, foi um prazer e votos felicidades para os restantes programas. Muito obrigada. Quanto aos nossos ouvintes, sigam-nos nas redes sociais para ficarem a par de todas as novidades e para a semana teremos mais um convidado para dar o seu testemunho aqui por terras germânicas. Até lá, continuem a inspirarem-se nas coisas mais simples da vida. Alma Lusa, porque acreditamos no futuro em comunidade.